Oi, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Ana Paula Marins e vou apresentar para vocês o trabalho final da disciplina ministrada pelo professor André Marenco. Meu objeto de pesquisa continua o mesmo, é a interação da empresa ABS com as prefeituras de Porto Alegre, Alvorada e Nova Santa Rita. É a entrada dos novos agentes na administração pública, New Public Governance. A Prefeitura de Porto Alegre está apostando na inovação nos serviços públicos. Ela quer fazer um choque de gestão na educação municipal. O New Public Governance, ele reconhece que o Estado não é o único provedor de bens e serviços, só que ao mesmo tempo a Prefeitura de Porto Alegre, como ente público, ela tem que escolher parcerias boas, porque ela é regida pelos princípios da administração pública. Então, esses princípios são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade dos seus atos, eficiência e economicidade, que a prefeitura e qualquer outro ente público tem que cuidar para não ultrapassar o orçamento público. Então, quais seriam as formas de controle dessa parceria pública e privada, né? Como o ente público, os funcionários públicos, eles conseguem fazer esse controle. Então, essas duas autoras aqui, a Cláudia Melati e a Raquel Janicek, elas dizem que o governo ele precisa de dados e ele já usa a tecnologia para melhorar decisão, auxiliar no planejamento e engajamento social. As duas autoras também argumentam que uma gestão pública inteligente é aquela que se baseia em evidências, seja de qualquer fonte, notícias, redes sociais, comentários de redes sociais, análise de órgãos públicos nacionais e internacionais. Então, nesse sentido, os entes públicos eles estão olhando para fora, tentando se adaptar às mudanças tecnológicas, às mudanças na sociedade, mudanças na lei, no mercado. Então, a análise de rede de networking que eu mostrei para vocês semana passada, eu usei os conceitos da sociologia da inovação econômica, do Francesco Ramella. Então, inclusive, as redes de networking, elas ampliam o olhar, ampliam a visão de análise, ajudando os pesquisadores. Ela não é uma análise não de portinha fechada e cada um na sua casinha, ela amplia bem a visão. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então aqui eu coloquei que os dois autores eles veem a inovação como redes complexas entre agentes políticos, economia, cientistas e sociedade. Já a Cláudia Melati e a Raquel Janicek, apesar de seguirem a mesma linha de inovação, elas acham que inovação econômica é uma mudança tecnológica nas leis e no mercado. Então, há bem um processo de habituação. Quando uma tecnologia ela entra no mercado, ela passa pelo processo de habituação, que é onde entra o monitoramento. Nossa teoria de cientistas sociais e pesquisadores é um monitoramento para ver se aquilo vai dar certo e tentando corrigir erro. Também pode ser usada na gestão pública, deixa mais eficiente o trabalho. Então, voltamos à rede, aqui está a rede de networking que eu fiz da ABS, para mostrar para vocês que ela não é uma portinha fechada, não é cada um no seu quadrado, é uma teoria que amplia bem os horizontes. Então, eu consegui fazer todo a difusão da empresa ABS desde o início dela em 2003, lá em Alvorada, até a tomada do mercado educacional aqui no município de Porto Alegre, tudo isso aqui, todos os bairros de Porto Alegre ela atende. Em Alvorada, todos esses eu não vou me repetir, porque eu não vou apagar o vídeo ainda está lá. Com muitos erros técnicos, ainda eu consegui arrumar o som hoje, mas o vídeo em si tá bom, ele é baseado em teoria da sociologia econômica, aqui do professor, as teorias de serviço público do Estado, então aquele trabalho eu considero teoricamente bom. Ele está lá. Para mostrar aqui para vocês, voltando ao assunto, ó, as redes ampliam a visão do cientista, do pesquisador. Estou conseguindo ver como é que a ABS está operando no mercado, em que cidade ela está operando. Outro exemplo que eu acho que vale a pena mostrar para vocês de novo, para mostrar o alcance dessa rede, mostrar que o cientista que opera com os estudos inovadores, ele não está fechado no seu mundinho.
Ele tem um alcance bem bom, as teorias da inovação econômica, ela tem um alcance muito bom. O cientista social ele consegue ver, inclusive territorialmente, como essa empresa está operando no mercado. Vou mostrar para vocês que, além de tudo, eu acho muito interessante. Eu fiz esse trabalho, não foi tão fácil assim para mim, mas deu para me virar. Passei algumas madrugadas pesquisando, ele foi feito com muita pesquisa, eu pesquisei muito no site da transparência, não é tão fácil conseguir os documentos, porque tem que saber os filtros exatos, de vez em quando tu não acha, então tem que printar muito, foram muitas noites sem dormir, muito esforço. Eu também cursei a cadeira de pesquisa social, que ensina a encontrar contradições, a questionar a aparência do observado, questionar aquilo que se vê. Então, na verdade, para ciências sociais, fenômeno social é um processo social. Então, o cientista social, o pesquisador, ele tem que olhar o objeto antes, durante e depois da passagem do fenômeno. O que está acontecendo com a ABS é o durante, então tá cabendo que nem as gurias ali do artigo do Inteligência na Gestão Pública. Elas dizem que antes de qualquer tecnologia se estabelecer, tem o processo de habituação. Então, vai passar por opinião pública, cientistas, mídia. Esse fenômeno está sendo observado por todos, por isso que elas enfatizam a importância do gestor público olhar para fora, ver o que está acontecendo na sociedade e ter uma adaptabilidade rápida para resolver aquele problema o mais rápido possível, usando tecnologia. Então, nesse sentido, o Obsidian nada mais é do que análise de dados, que permite comparações entre órgãos de governo, entre governos, entre empresas. Semana passada eu mostrei para vocês as formas de controle da Prefeitura Municipal de Porto Alegre em rede social, em mídia. Muitos comentários foram apagados, nenhum eu vi ser respondido. Essa semana eu mostro para vocês, então, uma outra forma de controle dos entes públicos, é a Ouvidoria do Estado. Eu trabalho lá há pouco tempo como estagiária, mas eu já vejo a diferença no engajamento social que eles têm. Eles conseguem melhorar os serviços públicos do SUS e eles têm muito como instrumento de cidadania. Então, o cidadão e as suas dúvidas e as suas demandas importam. Então, o Obsidian é bom até para isso, para fazer comparações. Também a sociologia da inovação econômica, ela ensina a seguir os inventores no exato momento em que eles estão inventando. Então, eu mostrei aqui na rede para vocês que a ABS é uma empresa de serviços educacionais que já está se expandindo para outros municípios e ela está criando empresas de tecnologia com serviços de dados. Inclusive, mostrei para vocês a atuação do PGE, que é esse servidor junto à prefeitura e não a uma empresa privada. Então, a rede de networking, ela tem um alcance bem grande. E essa amplitude de análise pode ajudar o gestor público na tomada de decisões, nas contratações que sejam mais econômicas ou que abram mais o mercado, dando chance para a concorrência, não monopolizando o mercado. Se for para ser algo econômico, que não seja monopolizando, né? O máximo que eu cheguei aqui da rede de networking foi em São Paulo. Então, parece um fenômeno social, a financiarização da educação. Está acontecendo mesmo em São Paulo e no Paraná. A pesquisadora Carolina Catim, ela tem esse estudo já faz alguns anos e é a mesma coisa que está acontecendo aqui, já aconteceu lá. Então, precarização do serviço de ensino, professor trabalhando para a empresa privada, ganhando menos, bem menos, sendo demitido por nada. Então, quando a gente pesquisa cientificamente, a gente vê que o objeto de análise, na verdade, é um fenômeno social. É isso, eu poderia ficar aqui muito tempo, porque
o objeto está em mutação, o fenômeno está acontecendo nesse momento. Então eu paro por aqui. E tem a parte legal do Obsidian, porque ele funciona, o Obsidian é inspirado em ligações neurais. Então, cada nó que eu liguei com outro é como se fosse uma ligação neural. Então, é legal também de análise de dados o visual. Então, vamos aproveitar um pouquinho. Cada nó nascendo era uma pesquisa que eu ia fazendo, ligando com outro participante, outra empresa. Os dados todos são públicos no site de transparência. E aí foi nascendo toda a rede. Foram 3 meses, em torno de 3 meses trabalhando nisso. Eu achei muito interessante fazer essa pesquisa. Eu ficava muito emocionada quando eu consegui encontrar o que eu estava procurando. Muitas vezes não, então foram muitas noites sem dormir também. E é isso. Obrigada a todos. Obrigada, professor, também pela disciplina. Eu gostei muito. Espero que eu tenha acionado os conceitos. Obrigada a todos. Tchau.